Aquele que vive tentando se explicar, vive cansado e, quase sempre, mal interpretado. Epicteto dizia: quanto mais falas de ti mesmo, menos te escutam. Quantas vezes você já sentiu que suas palavras batiam em paredes? Que, por mais que explicasse sua intenção, sua essência, suas razões, tudo era distorcido, julgado, ignorado? Este vídeo é para o homem, ou a mulher, que já se cansou de justificar sua presença, seus limites, suas escolhas. É sobre o momento exato em que o cansaço vira silêncio. E o silêncio vira poder. Antes de continuar, reflita em quantas vezes você tentou explicar algo que no fundo ninguém queria entender. Se esse vídeo tocar algo dentro de você, curta, comente e compartilhe com quem precisa de paz mais do que de aprovação. E se inscreva, porque aqui, a filosofia não é teoria, é sobrevivência emocional. Existe um ponto em que o silêncio não é mais omissão, é sabedoria. O homem estoico entende, e nem tudo merece resposta. Nem todo ruído merece eco. Explicar demais pode ser, na verdade, um vício emocional, a tentativa desesperada de ser aceito, de ser entendido, de não ser rejeitado. Mas Epicteto nos alertava: não explique sua filosofia. Viva de tal forma que ela se explique por si só. Na prática, o silêncio muitas vezes comunica mais claramente do que qualquer discurso. Ele diz: e não preciso da sua validação. Estou bem com minha própria consciência. Exemplo real. Pense em um treinador de elite como Phil Jackson, que conduzia os maiores egos da NBA com poucas palavras e muitos silêncios. Ele não precisava se impor, sua presença, calma e firme, falava por ele. E é isso que o estoico aprende: quando o caráter é firme, a voz pode ser baixa. Dica prática. Hoje, quando alguém te provocar ou te cobrar explicações que não fazem sentido, tente responder com um simples: e se você quiser me entender, me observe. E continue agindo com retidão. Nada é mais claro do que uma vida coerente. Poucas coisas desgastam tanto quanto a obrigação constante de se explicar. Você já percebeu como isso drena sua energia? Como te coloca numa posição de defesa, como se sua vida fosse um tribunal onde você precisa provar, o tempo todo, que é o inocente. Essa é uma prisão sutil. A necessidade de justificar cada passo, cada escolha, cada ausência. Mas aqui está o ponto central do estoicismo: você não controla a opinião dos outros, apenas sua intenção. Epicteto nos ensina: se você busca ser compreendido por todos, prepare-se para ser escravo da expectativa alheia. E Marco Aurélio, imperador de Roma, enfrentou isso como ninguém. Ao tomar decisões duras, que iam contra o Senado, contra o exército, contra o povo, ele sabia que seria mal compreendido. Mas não vacilou. Porque sua bússola era interna. Ele escrevia: e se é a coisa certa, então siga em frente, mesmo que todos se oponham. Exemplo moderno. Steve Jobs, durante os anos mais turbulentos da Apple, foi chamado de louco, arrogante, inflexível. Mas ele não se explicava. Apenas criava. E o tempo revelou o porquê de suas escolhas. Porque a verdade sempre amadurece em silêncio. Dica prática. Quando alguém questionar suas decisões, ao invés de reagir, respire e pergunte a si mesmo: estou fazendo isso com base em valores reais ou para agradar alguém? Se for pelos seus valores, siga em frente, mesmo que em silêncio. Lembre-se, justificativas demais são um pedido disfarçado de aprovação. Às vezes, o maior ato de amor próprio é o afastamento. E não porque você odeia o outro, mas porque decidiu, finalmente, parar de se odiar para ser aceito. O estoico não foge. Ele se afasta para enxergar melhor. Ele não se isola por raiva, mas por necessidade de reencontrar o centro. Essa escolha, muitas vezes vista como frieza, é na verdade uma forma de higiene emocional. E é profundamente estoica. Marco Aurélio escrevia: reserve tempo para ti mesmo. Recolhe-te. A calma interior é o teu verdadeiro lar. Há uma beleza silenciosa em deixar para trás os lugares, pessoas e conversas que te obrigam a se explicar o tempo inteiro. É como tirar um peso invisível das costas.
Você não está punindo ninguém ao se afastar. Está apenas dizendo: eu escolhi a paz em vez do conflito. Eu escolhi a clareza em vez do ruído. Eu escolhi a mim mesmo. História inspiradora. Agrícola, um dos generais mais respeitados de Roma, abandonou a política e o prestígio para viver em silêncio, no campo, após perceber que seus princípios estavam sendo corroídos pela vaidade da corte. Esse afastamento voluntário foi sua forma de preservar a própria alma. Dica prática: observe os ambientes e pessoas que exigem versões falsas de você. Anote num papel o que estou mantendo por medo de me afastar. Depois, reflita: isso está te aproximando da vida que você quer? Ou apenas te deixando exausto? Porque no fim, se algo te exige que abandone sua paz, talvez seja isso que precise ser abandonado. Falar pode ser um ato de força. Mas calar, quando se tem algo a dizer, pode ser um ato ainda maior de poder. O estoico não precisa vencer discussões se ele precisa vencer a si mesmo. E isso inclui a tentação de reagir, de provar, de dominar pelo verbo. Epicteto dizia: só os tolos precisam mostrar que têm razão. O silêncio, para o estoico, é uma fortaleza. É o lugar onde ele se observa antes de agir. Onde ele não reage por impulso, mas responde com intenção. Não é fraqueza, é contenção. E contenção é autocontrole. E autocontrole é liberdade. Metáfora estoica. Imagine um rio. Ele não precisa discutir com as pedras se ele as contorna. Ele não precisa provar sua força se ela está no fluxo constante, não no confronto. Assim é o homem estoico, dele flui em direção ao que importa, sem se perder em cada obstáculo no caminho. Exemplo contemporâneo. Nelson Mandela, após 27 anos de prisão, saiu sem discursos de ódio, sem desejo de vingança. Seu silêncio nas primeiras entrevistas foi tão eloquente que virou manchete. Ali não havia medo. Havia poder. O poder de quem domina o próprio espírito. Dica prática: na próxima vez que estiver prestes a responder impulsivamente, pare. Respire. Pergunte a si mesmo: isso é necessário? Isso é útil? Isso é digno de mim? Se a resposta for não, escolha o silêncio. Você perceberá que às vezes, o silêncio é a resposta que mais incomoda, porque revela quem está realmente no controle. Há uma vida que começa quando paramos de tentar convencer o mundo de que merecemos viver a nossa própria vida. E esse é o momento mais estoico de todos. Quando você abandona o palco das opiniões e pisa, finalmente, no chão firme da sua essência. Você não precisa de aplausos. Não precisa de aprovação. Não precisa que entendam os motivos por trás da sua disciplina, do seu silêncio, das suas escolhas. Você só precisa de coerência entre o que pensa, o que sente e o que faz. E isso, meu amigo, é liberdade. Marco Aurélio escreveu: a única vida que você perde é aquela que tenta viver segundo os olhos dos outros. Quando o homem para de se explicar, ele para de se moldar. Quando ele para de se moldar, ele para de se ferir. E quando ele para de se ferir, ele finalmente começa a viver. Convite prático. Hoje, antes de dormir, escreva: o que em mim ainda precisa da validação dos outros? O que eu faria se ninguém me julgasse? O que eu já sei que preciso fazer, mas adio por medo de ser incompreendido? Depois disso, durma em silêncio. Amanhã, levante-se em paz. Você está autorizado a viver sem pedir permissão. O silêncio não é ausência. É presença. Presença de consciência, de força, de escolha. Você não precisa se explicar. Você precisa se alinhar com seus princípios, com seus valores, com aquilo que só você, se mais ninguém, sabe que é certo. O estoicismo não te ensina a ser frio. Ele te ensina a ser firme. A calar o ruído externo para ouvir o que realmente importa e a sua razão interna. A partir de hoje, escolha com mais coragem o seu silêncio. Não como fuga, mas como espaço fértil onde nasce o que realmente importa. Durante esta semana, faça o seguinte:
Evite justificar qualquer decisão pessoal. Observe onde o silêncio te protege mais do que uma longa explicação. Afaste-se, com dignidade, de tudo que exige que você se traia para ser aceito. E se isso ressoar em você, considere assinar o Silêncio Estoico, um espaço exclusivo para quem escolheu viver com clareza, propósito e autonomia. Lá, você encontra textos, reflexões e desafios semanais para manter sua mente firme e seu espírito livre. Porque o mundo grita, mas os sábios sussurram. E o que eles dizem, permanece.